Olha, nós estamos estudando esse livro chamado Profecias do Fim do Mundo, com profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Profecias de santos, beatos, veneráveis, né? Justamente sobre o que vai acontecer no nosso tempo. Já está acontecendo no nosso tempo. Tem na Loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br. Às vezes você fica assim, o que eu vou dar de presente? Aí, ó. Fala assim, professor, mas eu vou dar escrito presente, professor, a pessoa não vai querer. Bom, você deu, Você deu o material para a pessoa, você jogando lixo, joga então, vocês não vou dar outra coisa. Não vou te dar Barbie, eu vou te dar a profecia do fim do mundo, certo? Então, nem Barbie nem o Ken, para você, não estou falando de criança, estou falando do pessoal adulto, fazendo graça. Às vezes é muito fino, vocês não percebem. Então, na página 151, é curtinho hoje. A morte do Papa, profecia de São Pio X. O que vejo é assustador. Serei eu mesmo? Será meu sucessor? O que é certo é que o Papa deixará Roma e, ao deixar o Vaticano, terá que passar por cima dos cadáveres de seus padres. Eu vi um de meus sucessores com o mesmo nome que estava fugindo sob os corpos de seus irmãos. Ele se refugiará em algum esconderijo, mas após uma breve pausa ele morrerá uma morte cruel. Estamos vendo de novo, né, o Papa passando por cima dos cadáveres, né, do clero e, mais uma vez, né, e sendo morto, se refugiando e sendo morto na sequência. Tá? É assim, nas profecias, né, nós estamos num tempo sem Papa, e não só nas profecias, pelo direito canônico também, a mesma coisa, né, pelo catecismo da Santa Igreja, pela lei da Igreja, enfim, nós estamos num tempo sem Papa, confirmando as profecias, reconhecidas pela Santa Igreja, não é? E agora nós tivemos o penúltimo, que foi o Papa Bento XVI, tivemos a graça de conhecer o penúltimo Papa, e muitos de nós terão a graça de conhecer o último, que será Petrus Romanos, esse, então, justamente depois dos 3 dias de escuridão. Você lembra da sequência do fim do mundo. Primeiro, a grande tribulação, aí então vem o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição a quem não tiver a marca da besta, 3 dias de escuridão. E depois disso, então, vem do céu São Pedro e São Paulo constituir o último Papa válido do Pedro Romanos. Esse é o tempo que nós não temos Papa, certo? Válido, nem sacramentos válidos na falsa igreja, não, porque se é uma falsa igreja são falsos sacramentos, é óbvio, né? Então não temos sacramentos lá, os sacramentos vieram para a Igreja Católica Apostólica Romana nas casas da Igreja Doméstica. Agora, da forma como nos é permitido pela mesma Santa Igreja, como foi nos 2000 anos. Comunhão espiritual, confissão espiritual, coisas que são feitas pelos santos, aí santas, beatos, e até gente que a gente nem sabe se é santo ou santa, mas que religiosos e leigos que durante esses anos todos, né, esses séculos todos, 2000 anos, fizeram a comunhão espiritual e a confissão espiritual, que são reconhecidas pelo Concílio de Trento, inclusive, entre outros concílios, são reconhecidos também pelo Concílio de Trento. Portanto, a gente ficou com essa parte que foi o que o Senhor nos deixou, e já falou que é isso, que não falta mais nada. O que está faltando? Nada. Né? São Leonardo de Porto Maurício, inclusive, diz que uma comunhão espiritual bem feita pode ter muito mais fruto que uma comunhão aí eucarística. Né? Então, só para vocês terem uma ideia sacramental. Então, só para vocês terem uma ideia de como é importante o presente que o Senhor nos deu, abriu nossos olhos. Não tinha pandemia ainda quando o Senhor mostrou isso para nós. Era um negócio assim muito diferente e, no entanto, foi mostrado para que a gente pudesse estar fazendo. Quando veio a pandemia, a gente estava tranquilo da Silva, certo? Falando, não tem mais, a igreja fechou, não tem mais confissão, não tem mais comunhão, e agora? Agora nada, agora a gente faz comunhão espiritual e confissão espiritual como a gente já fazia desde o dia 6 de outubro de 2019, sem problema nenhum. E continuamos a nossa caminhada espiritual, enquanto um monte de gente batia a cabeça, ia rezar terço na porta de igreja, pedindo para abrir, a gente continua tranquilo nas nossas igrejas domésticas. Quanta graça o Senhor deu para vocês, você não percebia, né? Não, talvez não tenha percebido ainda, muita coisa, talvez não tenha caído a ficha, como se falava antigamente, né? E, no entanto, é para cair a ficha, porque o Senhor está sendo maravilhoso com a gente, nos dando grandes graças. E aí, na paróquia Sagrada Face de Tours, nós temos diversas celebrações durante o ano. Todo domingo, nós temos às 9 horas da manhã nossa celebração litúrgica, o encontro com Jesus, todos os domingos, né? Que não tem missa, mas tem encontro com Jesus, que é a celebração litúrgica, reconhecida pela igreja também. Um monte de comunidade aí que o padre não pode ir, padre entre aspas. Hoje em dia você sabe a situação. Mas um monte de comunidade aí que a gente chegou a participar de comunidade rural, comunidade de bairro, que mandava o diácono, não tinha diácono, mandava a ministra da Eucaristia lá fazer a celebração, que eles chamam de celebração da palavra. Só que lá eles têm a hóstia que ficava, né, tudo do passado, que hoje em dia não vale mais,
ficava consagrado antigamente. Hoje em dia não tem mais, né? Continuam fazendo o mesmo, mas eles não têm mais assim, o sacramento mesmo, eles não têm mais, né? É inválido, porque o Senhor saiu de lá. O Espírito Santo também queria o quê? Quem escolhe o Papa é o Espírito Santo. Está querendo o quê? Roubam o cargo, colocam o verdadeiro vigário de Cristo, escolhido pelo Espírito Santo, para fora, e simplesmente acham que tudo bem, vão continuar com a igreja e que o Senhor agora tem que obedecer o que eles fizerem, o Senhor tem que dizer, amém? Não é assim não. Que isso? É comunista desse jeito, né? Acho que simplesmente todo mundo vai obedecê-los. Só que não é assim que funciona. A história mostra que não é bem assim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós continuamos, então, sendo igreja verdadeira nas casas. E aí eu não posso deixar de lembrar do Papa Bento XVI saindo com o helicóptero, passando por cima justamente de todo mundo, né? Aquela imagem assim histórica, quando ele sai do Vaticano, ele fala a partir das 8 horas não sou mais Papa, da noite, né? A partir das 20 horas, enfim, ele fala a hora. Na verdade, tem uma discussão a respeito disso. Um dia eu vou fazer um vídeo a respeito, porque na verdade ele não fala 20 horas, ele fala uma hora canônica, que lá no Vaticano ele segue a hora canônica da Idade Média e é diferente da relógio nosso. Falaram 20 horas, mas não era. Tem uma série de coisas que, inclusive, inviabilizam mais uma vez, se por tudo que a gente já sabe, esse consistório lá, como é que é? Conclave. Se por tudo que a gente sabe, esse conclave que elegeu Jorge Mário Bergoglio é falso, já é falso, e tem mais coisa que a gente vai descobrindo depois. Essa, por exemplo, do horário, que falaram 20 horas, mas não era 20 horas, é um horário canônico que ele fala. Um dia eu explico melhor para vocês, faço um vídeo a respeito. Então, porque é um horário bem diferente do que a gente conhece, né? Da Idade Média, ainda que o Vaticano continua seguia, pelo menos até o Bento XVI seguia. E aí, então, conclusão da história, ele sai, no que ele sai com o helicóptero, ele passou por um clero que estava morto, espiritualmente morto para Deus. Essa gente estava morta para a salvação, morta para o paraíso, morta para Deus, morta para a igreja verdadeira e viva, muito viva para o inferno e para a falsa igreja, né? Viva, muito viva para o inferno, para a falsa igreja e a lá maçonaria eclesiástica, a lá nova ordem mundial, globalistas, etc. Então, quando ele sai com o helicóptero e continua sendo Papa e é colocado para fora, né, forças ocultas, né, fazem com que ele, então, renuncie à parte administrativa, né, ao ministério, não ao munus apostólico. O munus apostólico é a parte espiritual, ele não renunciou. Quando ele sai ali, aquelas pessoas que estão ali embaixo morreram, porque simplesmente concordaram com o golpe. Então não dá para a gente, né? Terá que passar por cima dos cadáveres de seus padres. E aí vai ficar, né? E vi um de meus sucessores com o mesmo nome meu. E é justamente Bento Benedictus, e é o nome justamente do Papa Pio X. Também na língua dele lá é a mesma coisa, Benedito também, né? E aí então ele se refugiará em algum esconderijo e após uma breve pausa morrerá uma morte cruel. Eu falo que ele foi morto. E ele não ficou lá. Professor, mas ele estava lá, professor está exagerando, professor, já teoria da conspiração aí agora, chegou no auge, professor, olha, ele estava lá no mosteiro, todo mundo sabia o endereço dele, então tá, chega lá para você ver. Por que você não foi lá? Ninguém conseguia acessar o Papa Bento XVI mais, estava preso no fundão do Vaticano lá, perdido no fundo do Vaticano, ninguém acessava mais, a não ser quem era permitido. E a partir de um certo momento, quem era permitido passou a ser vigiado 24 horas por dia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o ponto é esse, a conversa é exatamente essa. Nós estamos percebendo justamente que o Papa ficou preso e as profecias dizem que ele ia ser morto violentamente. Violentamente é violentamente. Como é que mataram o Bento XVI? Eu tenho suspeita. Porque estava lá doente. O Jorge Mário Bergoglio chega na mídia, rezamos pelo Papa Bento XVI, ele não está bem, ele está muito doente. Do quê? Está doente do quê? E cadê os médicos? Por que não levaram para o hospital? Porque o João Paulo II foi levado para o mesmo hospital que o Jorge Mário Bergoglio vai ser levado depois. Tanto é que tem uma imagem bonita dele, acho que é de bronze, lá no pátio lá do hospital, justamente do Papa João Paulo II. Nas fotos, praticamente, era de tudo para não mostrar. Mas teve uma hora que não teve jeito, quando o Bergoglio apareceu na sacada mostrando que ele estava vivo, não teve jeito, teve uma foto que eu vi, foi uma só que pegou a estátua do João Paulo II, do Papa João Paulo II. Uma foto pegou a estátua do João Paulo II, não tem como não ver, porque está bem no meio do pátio ali. Né? É histórico, né? Ele lá preso, não, né? Acho que não. Mas enfim, é histórico ele lá no quarto do hospital. Desse hospital lá de Roma.
E Jorge Mário Bergoglio foi levado para lá também, tanto é que não morreu de cara. Agora, quando chegou o governo 16, nós decidimos não mandá-lo para o hospital. Quem decidiu? E como é que tem uma pessoa idosa doente e não chama médico? E como é que o secretário dele viaja alguns dias antes para a Alemanha e não volta, sendo que ali é tudo pertinho? O bom é o seguinte, o Papa está doente, você não vai voltar, filho? Só volta depois que ele morreu? Tem muita coisa mal contada que dá o direito da gente, tem muita suspeita também, e mais as profecias. Então, assim, de repente não é esse cadáver, o cadáver mesmo, o pessoal morto lá, estirado, mas espiritualmente morto. Então, essa aqui é a profecia do São Pio X sobre a morte do Papa, o penúltimo Papa. Depois nós temos o último Papa, mas só depois dos 3 dias de escuridão, que é justamente Petrus Romanus. E a gente já sabe, será que aí o lobo, ele não é, o leão lobo, ele não é simplesmente o Petrus Romanus? Bom, Romanus quer dizer romano, né? Então, com certeza não é. Já começa por aí. Não falou Petrus americanos, né? E não pode ser justamente por tudo que nós já vimos e já falamos aqui. Não é. Ele não é Papa também, é da linhagem do Bergoglio. Agora saiu uma notícia aí que eles estão desesperados para fazer o nome dele de qualquer jeito, né? Agora saiu uma notícia aí, ele queria se chamar Francisco II, mas aí ele achou que alguns cardeais iam pegar mal, então ele resolveu colocar, ele ia colocar Agostinho também, no fim ele colocou Leão XIV. Ia colocar Leão Lobo de uma vez. Tem gente aí no exterior falando que isso aí é um cavalo de Troia. Um presente de grego, como se falava antigamente, né? Cheio de comunista por dentro. A gente sabe disso, gente. Nós sabemos de tudo isso. Então é por isso que eu falo Leão Lobo desde o começo. Aí já tem gente falando leonino, lobianino, negócio assim, né? Não, bergoliano, lobiano, negócio assim. Já tem aí. Mas enfim, deixa pra lá, vamos trabalhar. Enfim, isso nos lembra realmente a renúncia forçada do Papa Bento XVI, né? Essa gente morreu para a salvação e morreu de uma forma tão terrível e tão cruel que continuam mortos. Né? E o que é que nós vimos? Cadê aqueles cardeais, entre aspas, lá? Estamos combatendo, oposição paga. Eu não falava para vocês que é oposição paga. Agora você vai ler coisa que eles escrevem, até desanimo. Não escreveu, não vou ler mais nada. Porque é assim, nós queremos que ele faça um papado de união, pacificador. Ele vai ser muito bom para a igreja. Ele tem um bom perfil. Nem compensa. Eles têm que estar preocupados com a igrejinha deles, não está falindo. A nossa não está. A nossa perseguem porque nós não estamos falindo.